Washington, início da manhã. O ar ainda está frio quando as luzes se acendem dentro de um galpão que não foi feito para aplausos nem para discursos. O cheiro de óleo pesado se mistura ao de metal recém-cortado. Prensas hidráulicas despertam uma após a outra, como um coração industrial entrando em ritmo. Você quase consegue sentir a vibração no chão antes mesmo de ouvir o impacto seco do aço sendo moldado. Não há bandeiras, não há mapas com setas vermelhas, apenas linhas, esteiras, gabaritos, cronômetros. É aqui que a guerra começa a mudar de direção. Um homem observa em silêncio, sem uniforme de campanha, sem medalhas no peito. Apenas um terno escuro, já marcado pelo uso diário em fábricas. William Knudsen não veio para inspirar soldados. Veio para reorganizar o caos. Ex-presidente da General Motors, agora convocado para uma tarefa que ninguém em Berlim leva a sério. Transformar uma economia civil em uma máquina de guerra capaz de produzir mais rápido do que qualquer império já tentou. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a Alemanha confia em outra lógica. Tanques como o Panzer IV e mais tarde o Tiger são tratados como obras de engenharia quase artesanais. Cada modelo é uma resposta específica. Cada melhoria é um novo conjunto de peças, novas tolerâncias, novos problemas. Oficinas alemãs ajustam componentes à mão. Técnicos experientes substituem processos. O resultado é poder concentrado, mas frágil. Impressionante no papel, lento na realidade. Knudsen enxerga algo diferente. Ele não vê tanques, vê minutos, vê gargalos, vê linhas interrompidas por decisões tomadas longe do chão de fábrica. Para ele, aço não é símbolo, é fluxo, e fluxo não pode hesitar. Seu plano não envolve criar o melhor tanque do mundo. Envolve criar um tanque bom o suficiente milhares de vezes seguidas, sem pausa, sem heroísmo, sem exceções. As esteiras começam a se mover. Peças idênticas deslizam para a próxima estação. Rebites encontram furos feitos para eles, não ajustados depois. Motores chegam completos, testados antes de tocar o chassi. Nada espera por ninguém. Se algo falha, o processo continua ao redor, como água contornando uma pedra. É uma filosofia cruel para quem acredita em genialidade individual, mas perfeita para uma guerra de desgaste. O M4 Sherman nasce desse pensamento, não como um prodígio, mas como um compromisso. Blindagem suficiente, armamento confiável, manutenção simples. Cada decisão foi tomada com uma pergunta silenciosa. Isso pode ser produzido por milhares de trabalhadores comuns, repetidamente, sem erro. Se a resposta fosse não, a ideia morria ali mesmo. Nos escritórios alemães, o aço ainda carrega orgulho. Novos projetos surgem como promessas de redenção técnica. Cada melhoria exige reconfiguração. Cada reconfiguração custa tempo. Tempo que não aparece nos relatórios iniciais, mas se acumula nos pátios vazios, nos trens atrasados, nas unidades que aguardam peças que ainda não existem. O aço alemão é forte, mas chega tarde. Knudsen pressiona por padronização com a frieza de quem conhece números demais para acreditar em milagres. Ele corta variantes, elimina exceções, obriga fornecedores a obedecerem medidas únicas. Para muitos, parece desperdício de potencial. Para ele, é libertação. A fábrica não pensa, executa, dia após dia, turno após turno, o mesmo movimento, o mesmo som, a mesma precisão. Você consegue imaginar o contraste. De um lado, engenheiros discutindo melhorias em salas fechadas, tentando vencer a guerra com inteligência concentrada. Do outro, uma maré contínua de aço que não discute, não inova, não para, apenas avança. Caminhões carregam cascos recém-saídos das linhas. Vagões ferroviários se enchem. Portos recebem cargas que parecem não ter fim. Relatórios começam a circular. Números que não fazem sentido para quem ainda pensa em termos tradicionais. Quantidades que soam exageradas, quase ofensivas. Não é possível, dizem alguns. Não com esse nível de complexidade. Não tão rápido. Mas os números continuam chegando, indiferentes à descrença. O erro fatal está em subestimar o método.
Hitler acredita que a guerra será decidida pela superioridade técnica, pelo golpe decisivo, pela arma que quebra o equilíbrio. Ele não percebe que o equilíbrio já foi quebrado em silêncio dentro de galpões como este, onde o aço não carrega ideologia, apenas obedece à lógica da repetição. As prensas não diminuem o ritmo, pelo contrário, novas linhas são abertas, novas fábricas adaptadas. Trabalhadores que nunca tocaram em um tanque passam a montar partes dele como se sempre tivessem feito isso. Não há improviso. Há instruções claras, simples, imutáveis. E enquanto o som metálico continua, algo começa a ficar evidente para quem sabe ouvir. Não é apenas produção, é inevitabilidade. Cada Sherman que sai da linha não é uma promessa de vitória isolada, mas um aviso cumulativo. A guerra do aço não será vencida pelo melhor projeto, mas pelo projeto que nunca para de nascer. No fundo do galpão, Knudsen observa mais uma unidade seguir adiante. Nenhuma celebração, nenhuma pausa. Apenas a próxima. E a próxima. Porque ele sabe algo que Berlim ainda se recusa a aceitar. Quando a indústria entra em marcha total, não há estratégia que consiga alcançá-la a tempo. O movimento não desacelera quando o dia termina. As luzes permanecem acesas, turnos se sobrepõem, o ritmo se mantém constante como um pulso mecânico que ignora o cansaço humano. Você quase consegue sentir o tempo sendo comprimido, transformado em metal. Cada hora economizada em uma estação reaparece multiplicada centenas de vezes ao final da linha. É essa matemática silenciosa que William Knudsen domina melhor do que qualquer general no campo de batalha. O aço agora flui, não apenas dentro das fábricas, mas entre elas. Fornecedores são integrados como extensões do mesmo organismo. Um atraso em Detroit ecoa em Ohio, que repercute na Pensilvânia. Knudsen elimina essas ondas antes que nasçam. Contratos são reescritos. Padrões são impostos. Um parafuso é o mesmo em qualquer lugar, ou deixa de existir. Não há espaço para orgulho regional, nem para soluções elegantes demais. A guerra exige uniformidade absoluta. Enquanto isso, na Alemanha, a complexidade começa a cobrar seu preço real. Oficinas especializadas dependem de mestres técnicos insubstituíveis. Quando um bombardeio interrompe uma linha, não há substituição imediata. Quando um componente sofre alteração de projeto, toda a cadeia precisa se adaptar. O aço alemão carrega genialidade, mas também vulnerabilidade. Cada inovação cria um novo ponto de falha. O Sherman, por outro lado, aceita imperfeições. Seu design não exige mãos excepcionais. Permite tolerâncias maiores, ajustes rápidos, reparos improvisados. Um tanque danificado pode voltar ao combate em horas, não dias. Peças chegam embaladas, identificadas, prontas para encaixe. A logística não corre atrás da máquina, caminha ao lado dela. Knudsen insiste em algo que soa quase ofensivo para engenheiros tradicionais. Produzir antes de aperfeiçoar. Melhorar em movimento. Ele sabe que cada unidade entregue agora vale mais do que uma versão ideal que chegará tarde demais. A linha de montagem se torna um laboratório contínuo, onde pequenas correções são absorvidas sem interromper o fluxo. Nada para. Nunca. Relatórios de produção atravessam o Atlântico e pousam em mesas alemãs com um peso que não é imediatamente compreendido. Números frios descontextualizados parecem exageros de propaganda. Mas, aos poucos, sinais concretos começam a surgir. Unidades aliadas reaparecem rapidamente após perdas severas. Frentes que deveriam estagnar continuam avançando. Tanques destruídos são substituídos antes que os alemães consigam reorganizar suas defesas. A resposta alemã segue o caminho conhecido. Novos projetos, blindagens mais espessas, canhões mais longos. Cada solução adiciona peso, complexidade, tempo. O aço se torna mais poderoso, mas também mais raro. A produção desacelera não por falta de ideias, mas por excesso delas. Cada fábrica luta para acompanhar decisões que mudam rápido demais. Knudsen observa esses movimentos à distância, mas não reage a eles diretamente. Ele não precisa.
Sua guerra é contra o atraso, não contra o inimigo. Enquanto Berlim debate qual tanque deve liderar a próxima fase, as fábricas americanas já entregaram centenas de unidades adicionais. Não porque alguém ordenou pressa, mas porque o sistema foi construído para nunca hesitar. Você consegue imaginar a diferença no campo. Um comandante alemão avalia cada blindado como um recurso precioso, quase insubstituível. Um comandante aliado espera mais, sempre mais. Não por descuido, mas por confiança no fluxo contínuo. A mentalidade muda. Riscos são calculados de outra forma. A guerra começa a se inclinar não pelo impacto de uma arma superior, mas pela certeza de reposição. Os portos se tornam gargalos momentâneos, rapidamente corrigidos. Navios aguardam, descarregam, partem. O aço americano cruza oceanos com a mesma regularidade com que deixou as linhas de montagem. Cada Sherman desembarcado carrega dentro de si não apenas placas e parafusos, mas horas economizadas, decisões padronizadas, erros evitados muito antes de qualquer combate. Na Alemanha, o aço começa a faltar onde menos se espera. Não apenas no fronte, mas nas fábricas. Bombardeios aliados atingem centros industriais que não conseguem se adaptar rapidamente. Máquinas específicas não podem ser substituídas. Técnicos treinados não são facilmente encontrados. A produção se torna intermitente, imprevisível. A guerra do aço entra em um ciclo de escassez. Knudsen entende algo essencial. A vitória industrial não se anuncia com explosões, mas com continuidade. Enquanto a linha permanece ativa, a guerra segue sob controle. Quando a linha para, tudo para. Ele protege essa continuidade com obsessão quase paranoica. Redundâncias são criadas. Rotas alternativas são preparadas. Nenhum ponto único pode derrubar o sistema inteiro. O contraste se aprofunda. De um lado, um império técnico tentando vencer com saltos qualitativos. Do outro, uma máquina industrial vencendo com consistência brutal. O aço alemão ainda impressiona quando aparece, mas aparece cada vez menos. O aço americano, menos refinado, simplesmente não para de chegar. E em meio a esse desequilíbrio crescente, algo começa a ficar claro para quem observa com atenção. A guerra já não é sobre quem projeta melhor ou quem luta com mais coragem. É sobre quem consegue repetir o mesmo acerto indefinidamente. Quem consegue transformar tempo em vantagem acumulativa. As linhas continuam, o som metálico não muda, mas agora, longe dali, alguém começa a perceber o que esse som realmente significa. Não é produção, é pressão. Uma pressão constante, invisível, que em breve vai esmagar qualquer resistência que dependa de exceção, improviso ou genialidade isolada. O efeito não vem de uma grande batalha decisiva. Ele se manifesta aos poucos, como uma pressão constante que deforma tudo ao redor. No campo, unidades alemãs começam a calcular não apenas o inimigo à frente, mas o vazio atrás. Cada tanque perdido pesa mais do que deveria, porque não há outro esperando logo depois. Cada avanço exige cautela excessiva. Cada recuo vira um risco estratégico. O aço, antes símbolo de confiança, passa a ser tratado como relíquia. Do lado aliado, o cenário é outro. O Sherman não inspira reverência, ele inspira expectativa. Se um cai, outro ocupa o espaço. Se dois são perdidos, três chegam. A lógica da reposição muda o comportamento no combate. Manobras se tornam mais ousadas. Planos aceitam perdas que seriam impensáveis para quem luta contando peças. Não é desprezo pela vida, é confiança no sistema que sustenta o fronte. Hitler observa os relatórios e exige soluções técnicas, mais blindagem, mais poder de fogo, mais complexidade, mas cada exigência aprofunda o problema que ele se recusa a enxergar. A indústria alemã já não trabalha para fluir, mas para obedecer. Projetos se acumulam. Mudanças constantes paralisam linhas inteiras. O aço existe, mas não se move. Está preso à própria ambição. Wilhelm Knudsen nunca aparece nos mapas de campanha. Seu nome não surge nos discursos inflamados, nem nos comunicados de vitória.
Ainda assim, sua presença é sentida em cada estrada congestionada por comboios, em cada porto abarrotado, em cada unidade que recebe reforços antes mesmo de pedir. Ele venceu a Guerra do Aço antes que muitos percebessem que ela estava sendo travada. A diferença final não está na qualidade do metal, mas na filosofia que o molda. A Alemanha tenta vencer com exceções brilhantes. Os Estados Unidos vencem com repetição implacável. Um lado aposta em saltos, o outro constrói uma esteira que nunca termina. Quando o conflito atinge sua fase mais exaustiva, só uma dessas abordagens ainda funciona. Você consegue sentir o momento em que o peso se torna insuportável. Não há colapso dramático, apenas a constatação silenciosa de que não é mais possível acompanhar. As fábricas alemãs produzem quando podem. As americanas produzem sempre. O aço deixa de ser um recurso disputado e se transforma em uma maré. Hitler procurou a vitória em projetos grandiosos, em armas que prometiam virar o jogo. Mas a derrota veio de algo muito mais simples e muito mais cruel. Um engenheiro civil, acostumado a contar minutos e eliminar desperdícios, transformou a guerra em um problema de escala. E escala não se enfrenta com genialidade isolada. Quando o conflito se aproxima do fim, não é o Sherman que define o resultado. É a certeza de que, em algum lugar distante do fronte, uma linha de montagem ainda está ativa, ainda produzindo, ainda empurrando o aço para frente, sem pausa, sem discurso, sem esperança de ser alcançada. A Guerra do Aço não terminou com uma explosão. Terminou com um fato inescapável. Quem domina o ritmo da produção domina o destino do campo de batalha, e quando esse ritmo se torna infinito, nenhuma ideologia, nenhum líder, nenhuma arma milagrosa consegue detê-lo.